Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula online, ok? Hoje ela vai ser feita de uma forma um pouco diferente do que vem sendo realizado, né? Vocês estão vendo aí os slides da aula e depois vocês comentem no final para mim qual é a melhor forma que vocês acreditam que ajude aí no aprendizado de vocês, tá? Eu particularmente acredito que essa forma é uma das melhores, porque vocês podem pausar o vídeo, visualizar aí e consegue escrever no caderno o que está escrito no slide, tá? Então, após a aula, vocês comentem aí qual que é a melhor opção. Primeiro, o tema da nossa aula de hoje vai ser medicamentos homeopáticos, tá? O que são medicamentos homeopáticos? Mas antes da gente começar, né, a falar especificamente de medicamentos homeopáticos, precisamos entender que os medicamentos homeopáticos, eles fazem parte de uma categoria de medicamentos, tá? Que são de três categorias, basicamente, que todo medicamento ele é categorizado. Primeiro, ele pode ser categorizado em medicamento alopático, ok? Homeopático ou fitoterápico. Então, o medicamento alopático é esse medicamento aqui tradicional, que a gente já tem costume, né, de estar visualizando nas farmácias, representa aí 90% das vendas nas farmácias atualmente. Temos também os medicamentos homeopáticos, que são esses medicamentos aqui que a gente vai estar falando mais um pouquinho hoje para vocês. E os fitoterápicos, tá? Que são esses medicamentos feitos mais com plantas medicinais, ok? Então, essas são as três categorias que se dividem em qualquer medicamento encontrado na farmácia. Quando você entra numa farmácia, qualquer medicamento que está lá dentro vai estar incluído em uma dessas três categorias, tá? O primeiro de todos é o medicamento alopático, que é o que a gente mais conhece, que são essas cartelinhas aqui, tá? Ele é conhecido, então, ó, como medicina tradicional, tá? É a medicina que a gente utiliza aí tradicionalmente no dia a dia, tá? Principalmente no Brasil. A alopatia, ela significa cura pelo contrário. O que é isso, professora? Cura pelo contrário significa que se eu estou com um sintoma, por exemplo, dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento que acabe com a dor de cabeça. Então, é o contrário do que eu estou sentindo. Se eu estou com dor, eu vou tomar um medicamento para parar a dor. Se eu estou com náusea, eu vou tomar um medicamento para acabar com a náusea, tá? As doses utilizadas nesses medicamentos, elas são muito altas, tá? Estão sempre aí, ó, no limite da toxicidade, tá? Sempre apresentando algum efeito colateral. Se você pegar a bula dos medicamentos alopáticos para ler, você vai ver que na maioria deles tem algum efeito colateral, se não muitos efeitos colaterais, tá bom? Porque ele está sempre perto ali de ser tóxico para o seu organismo. Por isso temos que tomar bastante cuidado com a dosagem desse medicamento, tá? Na hora de prescrever esse medicamento, se for criança ou idoso, temos que tomar cuidado com a dose desse medicamento para não causar aí uma intoxicação, ok? Por isso, a maioria das drogas alopáticas, elas têm um anti, tá? No nome. Então, ó, anti-inflamatório é contra a inflamação. Então, se eu estou com uma inflamação, eu vou tomar um anti-inflamatório, que é um medicamento que vai acabar com a minha inflamação, tá? Antibióticos contra as bactérias, antigripais contra a gripe, antialérgico contra a alergia, antiácido contra a acidez estomacal e antimicrobianos contra outros micróbios, entre outros, tá bom? Então, essa é uma das características dos medicamentos alopáticos, eles são anti, tá? Eles curam pelo contrário. Então, aqui tem um exemplo para vocês de medicamentos alopáticos, são aqueles medicamentos tradicionais encontrados nas farmácias, tá bom? A homeopatia já, ela é diferente da alopatia. Ela cura semelhante por semelhante. Como assim, professor? Significa que quando eu estou com dor de cabeça, eu vou utilizar um medicamento homeopático produzido de um extrato que, na verdade, causaria dor de cabeça numa pessoa saudável. Tá? Então, vamos lá.
O médico homeopata, ele vai ter lá vários medicamentos, né, várias fórmulas, extraídas de plantas, de vegetais, de minerais, de vários locais. E aí ele sabe que aquele extrato, quando administrado em uma pessoa saudável, causa dor de cabeça, porque isso é testado antes, ok? Então, se esse extrato, quando dado por uma pessoa normal, saudável, causa dor de cabeça, ele vai ser utilizado para tratar a dor de cabeça, tá? Como que a homeopatia ela funciona, basicamente, ok? Os médicos homeopatas ou os profissionais homeopatas, eles acreditam que quando eu estou com uma doença, tá? Por exemplo, a dor de cabeça, e eu tomo um medicamento que causa dor de cabeça, na verdade, esse medicamento ele vai estimular o meu sistema imunológico a combater essa dor de cabeça, como se fosse uma vacina, tá? Semelhante a uma vacina, semelhante ao que nós esperamos que uma vacina faça. A vacina, ela não é uma coisa que causa a doença, só que em quantidades muito pequenas para poder prevenir a doença? Então, a homeopatia, ela segue esse mesmo princípio, tá? Ela usa um medicamento que causa a doença em pequenas quantidades, apenas para estimular o seu organismo a responder contra essa doença, beleza? A homeopatia, ela não é muito utilizada, tá? Não em todo mundo, ela é utilizada, assim, mais na Alemanha e no Reino Unido, mas no Brasil ela é pouco conhecida e pouco utilizada, tá bom? A homeopatia, ela visa cuidar do corpo e da mente como um todo. Ao invés da alopatia, que visa cuidar apenas do sintoma, então eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça, a homeopatia não, ela visa cuidar do todo, tá? Então, por exemplo, ela quer saber o que está causando essa dor de cabeça, tá? Ela quer curar o sintoma como um todo, e não apenas ali no momento, que é o que a alopatia faz. Se você está com dor de cabeça, você toma um comprimido, em 30 minutos você está sem dor de cabeça. Mas depois de algumas horas, ela retorna. A homeopatia não. A homeopatia, ela visa um efeito duradouro. Ela quer acabar com o que causa doença, tá? Para você ter um efeito aí duradouro, tá bom? Então, olha só. Você já reparou se as suas crises de alergia surgem quando você está triste ou estressado? Porque a gente sabe que as doenças emocionais e psicológicas, elas modificam muito o corpo do ser humano. Então, às vezes, você tem uma dor de cabeça, ou uma alergia, ou algum sintoma físico, que ele é provocado, na verdade, por algum problema emocional ou psicológico, tá? Suas dores de cabeça aparecem justamente quando você passa por alguma situação recorrente. Isso acontece pois nosso corpo é um sistema que está todo conectado, podendo inclusive manifestar sintomas físicos de problemas puramente emocionais. Então, se você for no médico homeopata, tá? Não é qualquer médico que prescreve medicamento homeopático, tá? É um médico especializado em homeopatia. Se você for nesse médico, você vai perceber que a consulta dele é uma consulta diferente. Não é uma consulta onde ele pergunta, quais são os seus sintomas? Aonde dói? O que você está sentindo? Não, ele faz uma consulta como se fosse um psicólogo mesmo, tá? Perguntando, você está com isso? Mas por quê? Quando que você sente mais isso? O que está acontecendo na sua vida? Você está dormindo bem? Está tendo problema no trabalho? Você está tendo problema em casa? Tá? Porque ele quer curar o corpo como um todo. Raros são os medicamentos homeopáticos que tratam um sintoma apenas, como a dor ou a febre. Normalmente, o medicamento homeopático ele é uma junção de vários extratos, tá? Que se unem para tratar o corpo como um todo. Então, cada medicamento homeopático ele é feito para uma pessoa em específico, tá? Quando você vai lá no médico. Ele vai fazer um medicamento para você, para o seu corpo, tá? Então, você conversa com ele, fala o que está acontecendo com você, e ele vai produzir um medicamento homeopático exclusivamente para você, para curar o seu corpo. Então, não adianta muito você utilizar e falar para sua tia ou para sua avó usar também que vai fazer efeito. Não vai, ok? É um medicamento individual. E aí,
Os medicamentos homeopáticos, eles são produzidos a partir de extratos de vegetais, de animais, de minerais e podem até ser sintéticos, tá? Alguns medicamentos homeopáticos a gente encontra sim para comprar lá na farmácia, mas eles são bem pouco, tá? Uma minoria em relação aos alopáticos. A maioria dos medicamentos homeopáticos a gente encontra quando a gente vai num profissional especialista em homeopatia, tá? Ele realiza ali a diluição na hora que você está fazendo a consulta, beleza? Como que funciona a homeopatia, então? Eles acreditam que se eu administrar uma dose muito, muito, muito pequena daquele medicamento que causa um sintoma, eu vou conseguir fazer com que o organismo responda a esse medicamento, combatendo ali o que eu estou sentindo, tá? Então, como que eles fazem? Eles têm o que a gente chama de tintura-mãe, como vocês podem ver aqui, ó. Os médicos homeopáticos, vocês chegam no consultório, ele tem vários frasquinhos de tintura-mãe, que é o quê? Extratos que causam algum sintoma, tá? E aí ele vai unir várias tinturas de acordo com o seu problema, né? Lembra que a homeopatia, ela não trata uma questão em específico. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça, náusea, ansiedade, então vai ser um medicamento para tudo isso. Não vai ter um para ansiedade, um para náusea e um para dor, tá? É um único medicamento para tudo. E aí ele vai juntar essas tinturas e vai diluir, tá? Em 99 partes ou de água ou de álcool, que normalmente é feito, mas na maioria das vezes é feito em água, tá? Ele vai colocar nesse frasco uma parte dessa daqui e 99 partes dessa. O que é isso, professor? Ele vai pegar uma gota da tintura mãe para 99 gotas de água, tá? E aí ele vai agitar. Quando ele fez isso daqui, ele vai pegar uma gota desse daqui e jogar em 99 gotas de água de novo. Vai agitar. Vai pegar esse que eu diluí pela segunda vez, uma gota, e diluir em 99 gotas de água. Isso ele vai fazendo até eu não ter quase nada de medicamento dentro desse frasco, ok? Por quê? Se eu tiver muito medicamento dentro desse frasco, quando eu der para a pessoa, para ela tomar, na verdade ele vai causar doença, tá bom? Eu só quero que ele estimule o meu sistema a responder. Eu não quero causar a doença nessa pessoa. Então tem que ser um médico especialista, porque senão eu posso causar uma intoxicação nessa pessoa aí, tá bom? Então, o medicamento homeopático, ele é produzido por sucessivas diluições em água ou em álcool, tá? Eu pego a tintura mãe, diluo, depois eu pego desse, diluo de novo, pego desse, diluo de novo, até eu quase não ter medicamento dentro desse frasco, tá bom? Aqui nós temos, então, ó, por exemplo, essas aqui são as tinturas mães que o médico homeopata tem, beleza? Dentro do consultório dele, para ele poder construir o seu medicamento homeopático. Mas, como eu falei para vocês, eu também tenho alguns medicamentos homeopáticos que são vendidos, sim, em farmácia, tá? Então, o Fortiviron, que é o medicamento homeopático, utilizado, então, para revigorar, tá? Eu tenho o Nervocalme, que também é um medicamento homeopático mais para ansiedade, e tem o Almeida Prado, que é um medicamento, então, mais fortificante aí, tá bom? Então, eu tenho alguns exemplos, tá vendo? Ó, complexo homeopático, medicamento homeopático, mas ele é uma minoria na farmácia. Na farmácia, a gente encontra mais medicamentos alopáticos, tá bom? Quais são os benefícios de eu usar uma homeopatia ao invés da alopatia, tá? A homeopatia, ela estimula o meu organismo a reagir, tá? Igual eu falei para vocês, então ela estimula o meu sistema imunológico a reagir contra aquele sintoma. A alopatia não, a alopatia ela age direto no sintoma, igual eu falei para vocês, ela é anti alguma coisa, tá bom? A homeopatia, ela restabelece a saúde de forma rápida, suave e duradoura, tá vendo? Então, o efeito dele dura muito mais tempo. Enquanto o medicamento alopático, o meu efeito dura por pouco tempo, poucas horas, tá? Então, por exemplo, eu tomo um medicamento para dor e depois de 4 horas eu tenho que tomar de novo, tá bom? A homeopatia, ela tem uma utilização segura. Ela não apresenta efeitos colaterais, ao contrário da alopatia que eu falei para vocês, que apresenta um grande número de efeitos colaterais.
Por isso, a homeopatia ela pode ser utilizada em qualquer idade, desde recém-nascido até idoso, sem nenhum problema, tá bom? Já na alopatia, eu tenho que verificar as doses. Para criança, a dose é diferente para adulto, tá bom? Porque pode causar uma intoxicação no corpo. A homeopatia, ela visa o indivíduo como um todo, mente e corpo, igual eu falei para vocês. Acredita-se que problemas na mente vão causar doenças no corpo. Já na alopatia, não. Ela visa apenas o corpo, a doença, né? O órgão em si. Não pensa ali na mente. Fortalece a relação médico-paciente, porque, como eu falei para vocês, a consulta de um médico homeopata é uma consulta diferente, ok? Onde você tem que se conectar com o seu médico e falar tudo o que está acontecendo para que realmente vocês consigam achar qual é o X da questão, qual é o problema, o que está causando realmente essa dor de cabeça, tá? E reduz a farmacodependência. Nunca, em hipótese alguma, você vai conseguir ficar dependente de um medicamento homeopático, diferente dos alopáticos, né, que causam muita dependência. Por exemplo, o Rivotril, esses medicamentos que mexem no sistema nervoso central, eles causam sim, uma dependência química, né? Os homeopáticos não, tá? Eles nunca causam dependência nessa pessoa, beleza? E aí, quais outras coisas que são interessantes a gente falar sobre a homeopatia, tá? A homeopatia, professora, ela faz efeito? Pessoal, existem muitos estudos que demonstram que a homeopatia faz efeito sim, tá? Mas vamos confessar que a homeopatia, ela tem um efeito mais placebo. Não sei se vocês já escutaram falar de efeito placebo. O efeito placebo é o quê? Aquela pessoa que é viciada em remédio, o que a gente faz para ela parar? A gente dá um comprimido de farinha e ela acredita que está tomando um comprimido de medicamento e por isso melhora. Vocês já viram alguma situação dessa? Quando a gente engana alguém, dando alguma coisa para ela, falando que é um medicamento e na verdade não é, e mesmo assim a doença dela melhora. Isso é um efeito placebo que a gente chama. A pessoa ela não está tomando um medicamento para aquele problema e mesmo assim o problema melhora. Por quê? Na mente dela, ela está tomando um medicamento. Então isso faz com que o corpo melhore. A homeopatia ela é muito isso. Ela cura mente e corpo. Então, se na sua cabeça, na sua mente, você acredita que está sendo curado e acredita que vai melhorar com esse medicamento, ele vai fazer muito mais efeito, tá? Vai ter um videozinho depois desse aqui que fala bastante sobre essa questão do efeito placebo para vocês entenderem um pouco mais, beleza? A homeopatia, ela é um tipo de medicina, tá? Um tratamento que ele, na maioria das vezes, não é utilizado só. Ele é uma forma de escape para pessoas que já utilizaram a alopatia por muito tempo, mas não surtiram efeito. E aí eles procuram a homeopatia como uma forma de complemento. Como assim? Por exemplo, eu tenho um câncer, tá? Uso medicamentos alopáticos, como a quimioterapia, a radioterapia, mas isso não está dando 100% de efeito. Então, eu uso junto com eles a homeopatia para poder potencializar esse efeito, tá bom? A homeopatia ela é muito utilizada em doenças crônicas, tá? Porque duram muito tempo e a pessoa às vezes procura um escape, como eu falei para vocês, e também em doenças psicológicas, emocionais, que hoje em dia a gente não tem muito tratamento pela alopatia, né? Nós temos sim medicamentos alopáticos para ansiedade, para depressão, mas são medicamentos que causam dependência. E às vezes a pessoa, a fim de fugir desses efeitos colaterais, dessa dependência da alopatia, ela procura um medicamento homeopático, que é considerado mais natural, tá? Que não tem muitos efeitos colaterais e pode ser utilizado por qualquer um. Além desses dois tipos de medicamento, homeopático e alopático, nós temos o fitoterápico, que eu falei lá no início, tá? Os medicamentos fitoterápicos nada mais são do que medicamentos feitos de plantas medicinais, tá? É aquela medicina que a vovó utilizava, beleza? Aquele chá de erva cidreira com alecrim, com mel, com limão, com alho, tá? Esses são os medicamentos fitoterápicos. Nós também temos eles em farmácia, industrializado, mas ele é uma minoria em relação à alopatia, tá bom? Atualmente, na farmácia brasileira, quando você entra, 90% dos medicamentos são alopáticos, tá? Curam os sintomas, beleza? Então, fica aí para vocês mais uma aulinha, tá bom? Sobre medicamentos homeopáticos.
Abaixo desse vídeo vai ter um outro vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais de como funciona a homeopatia. Depois tem os exercícios, ok? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Beijinho!